E bem-vindos de volta ao fim do mundo. Então, como vocês sabem, a Terceira Guerra Mundial começou. Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irã. E agora estamos no 4º dia desta guerra. E podemos esperar que esta guerra dure muitas semanas, possivelmente também muitos anos. Mas eu prometo a vocês que depois que esta guerra terminar, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, o que faremos nas próximas semanas é usar a teoria dos jogos para entender e analisar a situação geopolítica. E eu vou ensinar a vocês as ideias, a teoria, as técnicas para compreender o mundo ao seu redor e fazer previsões. E podemos saber se nossa análise está correta, porque tudo isso está acontecendo em tempo real. Assim, podemos testá-la em relação à realidade. Certo, então vamos revisar alguns fatos básicos sobre o que aconteceu até agora. Então, na madrugada de sábado em Turã, os israelenses e americanos lançaram um ataque de decapitação contra Al-Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Agora, há discussões e disputas sobre o que realmente aconteceu. Os americanos e israelenses disseram que tinham informações de inteligência reais sobre onde o líder estava. E então eles enviaram aviões para bombardear completamente o local. Eles também tinham um espião que conseguiu gravar o corpo do Ayatollah morto. E então isso foi anunciado. A princípio, os iranianos negaram isso e insistiram que ele ainda estava vivo, mas eventualmente a mídia estatal admitiu que ele realmente morreu no ataque aéreo. Mas então o que eles também disseram é que o Ayatollah, que tem 86 anos, escolheu morrer. Ele poderia ter ido para Moscou, mas em vez disso, escolheu ficar em Teherã e morrer pelo seu povo. Mas não só isso, ele morreu junto com muitos de seus parentes. Ele morreu junto com sua filha, seu genro, seus netos. Muitos membros da família morreram nesse ataque. Além disso, há relatos de que ele tinha câncer de próstata. Então ele também iria morrer em breve. Então, o que você precisa entender primeiro sobre a guerra é que, mesmo que os americanos e os israelenses aleguem grande sucesso em decapitar a liderança dos iranianos. Do ponto de vista iraniano, isso é um martírio. Martírio, certo? A religião dos iranianos é chamada de muçulmana xiita. E isso é diferente do muçulmano sunita. Os sunitas são a maioria. Eles representam cerca de 9% de todos os muçulmanos do mundo. Os xiitas sempre foram a minoria. E por isso, eles sempre foram perseguidos. Então, na fé xiita, o valor central, a força que une todos e lhes dá propósito e sentido à vida, que os impulsiona à ação, é a ideia de martírio, que leva ao jihad. Você se sacrifica pela sua religião, se sacrifica pelo bem comum. Então, pense na morte de Khamenei como um sacrifício, um auto-sacrifício para motivar o brilho deles nesta guerra, certo? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Para os iranianos, esta não é uma guerra típica. Esta não é uma guerra econômica. Esta não é uma guerra de resistência. Isto é um jihad, certo? É uma guerra contra o grande Satã para vingar seu líder. Eles vão lutar até a morte, certo? Esse é o número 1. O número 2 é o seguinte. Além disso, naquela manhã em que o Ayatollah foi morto, realmente atingiram uma escola no sul de Teherã, matando cerca de 150 crianças. Eram meninas do ensino fundamental. E, novamente, há muito debate sobre o ocorrido. Os israelenses disseram que, primeiro, a escola era vizinha a uma base militar. Mirávamos a base militar. E, em segundo lugar, não fomos nós que atingimos a escola. Foi um míssil de defesa aérea que saiu do curso, certo? E os iranianos insistiram. Não, os israelenses atacaram a escola de propósito para matar as crianças. E aí você pensa, por que os israelenses fariam isso? Nesses últimos anos, vimos o que eles fizeram em Gaza, na Palestina, com os palestinos. E é bastante consistente o que os israelenses vêm fazendo. Então essa ação contra os israelenses é para mostrar a eles mesmos e ao mundo que agora estamos totalmente comprometidos. Nós fizemos o sacrifício. Agora estamos comprometidos com esta guerra, em vencer esta guerra a qualquer custo. E essa ação também provocou o povo iraniano a resistir com toda a sua força. Então, quero que você tenha isso em mente. E, novamente, não temos evidências completas de que foram os israelenses que fizeram isso. Mas, considerando ações passadas dos israelenses, isso é bastante consistente. Consistente com o que eles já fizeram. Certo, então podemos supor que isso é algo que foi divulgado.
O motivo e o propósito disso nós discutiremos conforme avançarmos, certo? É complexo. Agora, quero mostrar isto para vocês. Isto é Dubai, e Dubai é considerada uma das cidades mais ricas e seguras do mundo. Há milhares, dezenas de milhares de ocidentais que se mudam para Dubai. Porque é limpa, você não paga impostos, você ganha muito dinheiro, dinheiro mesmo. E há ótimos restaurantes, e esse é realmente o modelo econômico de Dubai. É um dos países do Golfo, dos países do GCC, certo? Os países costeiros do Golfo. E por muito tempo, Dubai teve uma situação muito vantajosa porque estava sob a proteção do exército americano. Então eles não precisavam pagar pela defesa. Eles, e então estavam no Oriente Médio, que é o centro produtor de petróleo do mundo. E por isso eles focam em aviação, focam em logística, focam em finanças, em turismo. Eles são extremamente ricos, certo? Não sei se você já voou pela Emirates, uma das melhores companhias aéreas do mundo. Então, o aeroporto deles, o aeroporto de Dubai, é o mais movimentado do mundo. E Dubai, por muito tempo, prosperou sob a proteção americana. E Dubai disse ao mundo: escutem, somos como a Suíça, somos neutros. Não queremos nos envolver em nenhuma guerra. Estamos aqui apenas para cuidar dos nossos cidadãos, para garantir que todos se divirtam e para ganhar dinheiro. E aí, logo depois que a guerra começou, os iranianos atacaram o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, entendeu? Dubai, Abu Dhabi, Bahrein, Catar, Kuwait. Eles atacaram esses lugares. E esses lugares ficavam tipo: o que está acontecendo? Somos neutros, cara. Não estamos envolvidos nesta guerra. E o aeroporto de Dubai foi fechado. Em determinado momento, os ricos em Dubai estavam dispostos a pagar cerca de 26 mil dólares americanos só para conseguir embarcar em um avião e sair de lá. Entendeu? Então a realidade é a seguinte: durante muito tempo, Dubai teve a reputação de ser um lugar seguro. E é por isso que as pessoas transferiam seu dinheiro para lá. Adivinha, pessoal? Depois do que os iranianos fizeram, acabou. Dubai, como cidade a longo prazo, está acabada. Porque, sendo um ocidental rico, você não vai se mudar para um lugar que pode ser atacado a qualquer momento pelos iranianos. Você pode até se mudar para Singapura, Hong Kong, Japão, América do Sul, mas não vai se mudar para Dubai. A grande questão para nós é: por que os iranianos fizeram isso? Foram os israelenses e os americanos que atacaram vocês? Por que atacaram o Conselho de Cooperação do Golfo? Não só isso, como estão intensificando os ataques contra o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. Isso é algo que vamos analisar com muita atenção hoje. A resposta curta é que, embora esses lugares finjam ser neutros, eles abrigam militares americanos. Eles permitem que israelenses e americanos usem seu espaço aéreo para atacar o Irã. Tudo bem. Então, isto é o Bahrein. Bem, o Bahrein é interessante. Ok, porque quero que vocês se lembrem disso. Mas o Bahrein provavelmente será um dos principais centros desse conflito. Porque, antes de tudo, aqui fica a 5ª Frota dos Estados Unidos. Tudo bem. Esta é a base naval deles no Oriente Médio. E como vocês podem ver, os iranianos estão atacando-a com mísseis. E ela está sendo destruída. O Bahrein é interessante porque tem cerca de 50% ou até mais de xiitas, que é a religião dos iranianos. Mas quem está no poder são os sunitas. Então, o que torna esse ataque realmente importante do nosso ponto de vista é que, em primeiro lugar, não são apenas os iranianos atacando ativos militares dos EU. Ativos militares não só, ou eles estão destruindo as economias do CCG, mas também estão tentando acender uma guerra religiosa, certo? Porque se você é xiita, você é leal ao Ayatollah. E se ele morrer, então você deve, como obrigação religiosa, agora cometer jihad contra seus inimigos. E não é diferente em outras religiões, onde, veja, se você quiser matar o Papa, os católicos ficariam realmente irritados com você e iriam querer te matar, certo? Então agora você tem esses xiitas que provavelmente, eventualmente, vão se levantar, criando uma revolução. No Bahrein, certo? Então eu acho que o Bahrein será o primeiro a cair. Dubai provavelmente vai à falência, certo? Mas a longo prazo, podemos esperar que toda a região do GCC, incluindo a Arábia Saudita, eventualmente colapse, certo? E isso é algo que vamos usar a teoria dos jogos para entender. Certo, vamos continuar. Então saberemos como essa guerra se desenvolve apenas com base na geografia, certo? Então este é um mapa.
E este mapa, mesmo que você realmente não conheça a guerra, mesmo que você não conheça os participantes, mesmo que você não conheça o armamento, este mapa vai te mostrar exatamente como essa guerra vai se desenrolar. Certo? Então, algumas coisas para se ter em mente sobre este mapa. É como chamamos essa área. Bem pequena, tem uns 33 quilômetros de largura. Dá para atravessar nadando. É realmente pequena. Estreita, certo? Essa pequena área, pessoal, chama-se Chao de Falmos, certo? E ela é importante porque é realmente o centro do mundo. Essa única área é o nexo, o pivô do mundo. Deixe-me explicar por quê. Primeiro de tudo, do GCC, você tem 20% de todo o petróleo do mundo passando por esse estreito. Para onde ele vai, pessoal? Vai para a Ásia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, China, Japão. A Índia depende em 60% desse petróleo vindo dessa área. A China depende em 40%. O Japão, 75%. O primeiro-ministro Takeuchi do Japão disse que, veja, se o Estreito de Hormuz fechar, ficaremos sem petróleo em cerca de 8, 9 meses. Toda a economia japonesa entraria em colapso em 8, 9 meses se o Estreito de Hormuz fosse fechado. E sabe o que mais? Os iranianos encerraram as operações de repatriação de curto prazo, ok? Portanto, podemos esperar que toda a economia global sofra muito nos próximos meses. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, então, o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, envia petróleo através dos pântanos de Serra Leoa. E o que recebe em troca? Comida, pessoal. Certo, então, muitos subestimam o Conselho de Cooperação do Golfo, mas ele é o pilar do Império Americano. O Império Americano é o petrodólar. O conceito é simples. O dólar não vale nada. Só tem valor se as pessoas o desejarem. Mas o CCG exige pagamento em dólares por petróleo caro. Essa é a base do valor do GUA. Dólar. Portanto, se o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, entrar em colapso, a economia americana e o Império Americano entrarão em colapso simultaneamente. O problema, porém, é que o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, é uma construção artificial de império. Naturalmente, isso não existe. Por quê? Porque isso não é comida, não é óleo, não é água. Certo, pessoal? Sem comida, sem água. Assim, essas cidades conseguem crescer em milhões graças a todo esse dinheiro do petróleo que entra no país. Se você bloquear a passagem de um alce, não entrará comida, certo? Todos eles vão morrer de fome. Que quantidade de alimentos o GCD recebe do exterior? 80%. 80% de todos os alimentos que consome vêm do exterior, são importados. Não cresce por si só, importa. Portanto, o alce prateado é realmente fundamental. E mais uma vez, os iranianos irão fechá-la para estrangular a economia global e, consequentemente, levar o Império Americano à falência. A segunda coisa que você vai notar são essas montanhas. Essas montanhas são o que chamamos de Irã. Isto é o Irã. Isto é o GCC. Isso não é uma disputa justa, certo? Porque são montanhas. E o que se pode fazer nas montanhas? Podemos esconder bases de foguetes. É possível esconder bases de drones, é possível esconder mísseis, e essa é toda a estratégia ofensiva iraniana. A partir daqui, eles podem esconder mísseis e drones para atacar o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. E o que eles estão atacando? Eles estão atacando 3 coisas, certo? Eles estão atacando bases militares americanas. Bases militares americanas. Essa é a número 1. Será que os americanos têm condições de se defender desses ataques? A resposta é não. Não são, não é. É a coisa mais ridícula do mundo. Vocês têm todas essas bases no Oriente Médio, mas não conseguem defendê-las contra os iranianos. Isso é meio estranho. Certo, mas essa é a número 1. Em segundo lugar está o petróleo e a energia. Quão difícil é explodir um campo de petróleo com um drone? Não é nada difícil. Você consegue defender esses campos de petróleo? Não, você não consegue, certo? Em terceiro lugar, e esse é o mais importante, é a água. Ok, vocês não sabem disso, mas o GCC tem pouco acesso à água potável. Então, a única maneira de produzir água é o que chamamos de usinas de dessalinização, certo? Essas fábricas captam água salgada e, por meio de um processo eletroquímico, a transformam em água doce para uso da população.
Como você pode ver, 60% do abastecimento de água vem de usinas de dessalinização, certo? 60%. É difícil explodir uma usina de dessalinização usando um drone? A resposta é muito fácil, entende? Assim, temos essa situação absurda em que o Irã é uma fortaleza nas montanhas, onde pode esconder sua capacidade ofensiva. E o CCG é apenas esse deserto plano, e está exposto a ataques, e não há nada que possa ser feito a respeito. Então, a qualquer momento nesta guerra, os iranianos podem simplesmente destruir todo o CCG. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Certo, mas o Irã também tem uma fraqueza, ok? Isso é fundamental. Então, o Irã também tem um problema de água, certo? Durante muito tempo, eles sofreram com a questão da seca. Certo, apenas mudança climática. Então, o plano dos israelenses e americanos é destruir o abastecimento de água dos iranianos. Porque a fortaleza, ela é uma fortaleza montanhosa, mas também pode ser uma prisão nas montanhas, onde as pessoas ficam presas sem acesso à água. Certo? Então, o que vamos ver agora? Já estamos vendo ataques à infraestrutura civil, hospitais. No futuro, você verá ataques ao abastecimento de água, em represas, em reservatórios, em usinas de energia. O objetivo, a ideia, é tornar o Irã tão inabitável que o povo terá que se rebelar contra o governo ou haverá uma crise de refugiados no Irã, certo? Então, como você pode ver neste mapa, essa guerra é o fim do mundo, certo? Ambos os lados têm potencial para se destruírem mutuamente. A verdadeira questão é até onde eles querem ir, não é? Podemos também dizer que isso é quase um jogo de coragem, certo? Nós podemos nos destruir mutuamente, até onde você quer ir. E o problema é este. O problema é que os iranianos são xiitas que acreditam no martírio e você matou